semana se passou, estamos mais uma vez na nossa aula de religião. Espero que tu tenha aproveitado a aula da semana passada. Se tu não viu, não te preocupa, tá lá ainda, vai e assiste que tá bem legal. Fiquei bem feliz de ver que muitos conseguiram fazer o desafio da bolacha. Quem não fez também, fica aí a dica, faz o desafio da bolacha que é bem legal, bem engraçada. Então, semana passada a gente aprendeu que a boca fala aquilo que o coração tá cheio. E hoje o nosso tema então será ouvidos para ouvir. Você já se perguntou o que você tem escutado nesse tempo de quarentena em casa? Você tem escutado muita música? Noticiários? Reclamação da sua mãe, do seu pai? Não sei. Mas o que tu tá escutando nesse tempo de quarentena? A gente quer ver hoje o quão importante é aquilo que a gente escuta. E o que a Bíblia vai nos ensinar sobre o ouvir. Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente vê como Deus criou todas as coisas. E ele criou o ser humano muito perfeito. Perfeito em todos os aspectos. E ele criou a gente com duas orelhas. Legal, né? Porque ele já criou a gente para ouvir, para escutar. Isso não significa que muitas vezes a gente entende ou a gente faz aquilo que a gente escuta. Então, lá Deus falou, né, que não deveria ser comido uma fruta dentre todas as que tinha lá, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore não se poderia ter o fruto. E aí o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O que esse versículo fala? Que Adão deu ouvidos à sua mulher. O que importa aqui não é aquele negócio de, viu, a culpa é da mulher, né? Não. Mas o que importa é que os ouvidos foram usados para algo que não deveria ser usado. Adão usou seus ouvidos para escutar a voz que não era a voz de Deus para ele. Deus disse: não come do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque tu vai morrer se tu comer desse fruto. E aí no texto de hoje a gente vê que o homem deu ouvidos àquilo que a Eva tinha falado para ele, né? E aí por causa disso também veio toda a consequência do pecado e da realidade em que a gente vive até hoje. Então ali já no início da Bíblia a gente vê o quão importante é discernir aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente vai seguir. Porque tem muitas vozes à nossa volta, mas qual é a verdadeira voz que nós deveríamos seguir? Eu não sei se você já assistiu o desenho... qualquer desenho que aparece um anjinho e um diabinho e aquilo fica falando, você deve fazer isso. E o outro fala, não, você não deve fazer isso, você deve fazer isso. Então, aquilo lá expressa um pouco das vozes que a gente pode ter. A gente sabe que na realidade não existe esse negócio de bem e mal ficar brigando, porque Deus já venceu todas as coisas e ele não precisa ficar brigando com o mal, porque ele é muito maior que isso, né? Mas isso às vezes são representações das vozes ao nosso redor. E aí a gente tem que ver o que a gente está escutando mais, o que tu está dando valor. Então esse é o primeiro versículo que eu deixo para a nossa aula de hoje, onde a gente tem um exemplo onde não se escutou direito, né? Não se deu ouvidos para a voz do Senhor, mas se ouviu aquilo que o ser humano queria, aquilo que corroía, aquilo que destruía, aquilo que separava o ser humano de Deus. E se tu vai lendo a Bíblia, também vai vendo quantas vezes o povo pedia a Deus, me escuta, Senhor, me escuta. E é legal também pensar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus também ouve, Deus também escuta. E isso também é legal. Semana passada a gente falou sobre aquilo que a gente fala e é legal pensar também que Deus nos escuta, porque isso influencia também naquilo que a gente vai falar. Porque nossa fala também deve se voltar a Deus, ele também gosta de escutar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente canta, e assim a gente vai se comunicando e ali a gente vê que tem relacionamento, onde Deus se relaciona com a gente. E lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, pelo menos 8 vezes, que eu contei por cima assim,
tem um versículo que fala assim, ó: aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vê muitas vezes lá em Apocalipse dizendo: se tu não tem ouvidos, então ouça. E eu tô te dizendo isso hoje também. Se tu tem ouvidos, ouça a voz de Deus para tua vida. Aí você pode falar: bah, mas Deus não fala comigo, eu não escuto a voz de Deus. Queridos, a voz de Deus, ela tá por meio da minha vida, por meio da vida de muitas pessoas que creem e confessam Jesus Cristo. Deus usa as pessoas para falar com a gente. Deus usa a sua Bíblia para falar com a gente. Então, sim, Deus está falando contigo agora por meio de mim, sim. Mas o próprio Espírito Santo dele toca o teu coração e então, olha, pensa assim, Deus fala assim, mesmo que às vezes tu não entenda ou não consiga escutar direito a voz dele. Mas ele está falando contigo por meio dessa aula e por meio de muitas coisas ao teu redor. O que às vezes a gente tem que fazer é tirar o tampão do ouvido e começar a prestar atenção naquilo que Deus tem a dizer pra gente. E o último versículo que eu deixo para nossa aula, e esse versículo você tem que lembrar, tá? Faz um quadro, coloca na tua casa, escreve no caderno. Ele vai dizer o seguinte, ele é um versículo de Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Ali está dizendo para você disciplinar o seu coração e os seus ouvidos. Porque a gente precisa, às vezes, aprender a escutar. A gente precisa rever aquilo que a gente tem escutado. E eu quero que você, então, nessa semana, se dedica a prestar atenção naquilo que tu está escutando e a que vozes você tem dado valor na sua vida. São vozes de desespero? São vozes de ansiedade? Ou é a voz de Deus que quer trazer conhecimento para ti, que quer trazer vida? Então fica com esse versículo, coloca no teu caderno, Provérbios 23, 12. Já que a gente está falando sobre escutar, hoje eu queria compartilhar com vocês uma música que tem falado bastante comigo, nessa quarentena. Eu tô escutando ela bastante e também já falou comigo há um bom tempo atrás. E eu queria compartilhar contigo para que tu pudesse escutar essa música, mas não apenas ouvir, escutar. Deixar com que aquele conteúdo fale com o teu coração e também por meio dessa música vocês vão estar podendo me conhecer um pouquinho mais, porque ela vai dizer exatamente tudo aquilo que eu penso. Então, vou deixar a música para você escutar aí e depois a gente volta. Deus, nem sei o porquê. Eu não tenho nada pra te oferecer, mas tu me escolheu. Tu me escolheu. E Deus, por que me escolher? Pois o bem que eu quero nem consigo fazer. Mas dentro de mim existe algo de bom. E eu sei que existe porque eu posso sentir. E eu tento expressar através desse som. Esse algo de bom é só presença em mim. Eu não tenho nada de bom pra ninguém. Não, não. Minha carne é levada pra longe do bem. Miserável homem que sou, a podridão é o que me alcançou. Eu preciso de um libertador, pois a lei do pecado é o que me abraçou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me ajudará se eu não puder resistir?
me animar se eu quiser desistir? Quem vai me levantar se em algum momento eu cair? Quem vai me tirar se eu não mereço sair? Quem vai ressuscitar se a vida não existir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Conheço a história do começo ao fim. Se eu falei, se eu prometi, então é desse jeito que acontecerá. Terra se passa, o mundo acaba, mas minha palavra nunca passará. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Sou mais que uma tinta que molha o papel. Minha voz é mais bela que uma melodia. Eu que fiz o ritmo e a poesia. Sou água da vida, tem sede beba. Livro do mal que você perceba. Pra todo problema tenho solução. Sustento o universo com a palma da mão. Com a minha grandeza nada se compara. Ninguém é maior, nem sequer iguala. Eu sou o rei de maior majestade. Eu sou o eterno e não tenho idade. Se você sair, eu vou te buscar. Se você cair, vou te levantar. Eu morri na cruz só pra te salvar. Do corpo da morte eu vou te livrar. Glórias ao Senhor por um amor tão grande. Mesmo sem merecer, me livrou da morte. Ele tem preparado um lugar para mim. E Ele vem me buscar pra morar com Ele. Obrigado, Senhor, sou um eterno devedor. Eu não merecia, mas sua graça me alcançou. Então, essa música vai falar bastante coisa, mas ela vai lembrar que eu sou miserável, que eu não tenho valor nenhum e que a podridão é aquilo que me alcançou. E aí, o cara lá, ele se pergunta quem me livrará do corpo dessa morte, quem poderá, né, me salvar e me resgatar. E depois ele começa falando então que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, e que ele é aquele que vai levantar a gente quando a gente cair, ele que vai nos tirar quando a gente precisa sair, não tem forças. Então, por que essa música tem falado tanto comigo? Porque nesse tempo de quarentena a gente precisa escutar a voz daquele que nos traz a vida e que quer nos dar a vida. Talvez tu tenha dado valor, a voz que tá falando, tu tá no último ano, tu vai ter aí vestibular e tu não vai estar capacitado porque tu não tá tendo aula. Talvez tu tá dando ouvidos a vozes que estão te levando para baixo, que não estão te fazendo levantar. E o desafio é você começar a escutar aquilo que faz você crescer, que faz você olhar para cima e olhar que a gente vai sair disso, a gente vai superar tudo isso. Então, um trecho dessa música fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me ajudará se eu não puder resistir? Quem vai me animar se eu quiser desistir? Quem vai me levantar se em algum momento eu cair? Quem vai me tirar se eu não mereço sair? Quem vai ressuscitar se a vida não existir? Então, que vocês possam saber também que Jesus Cristo quer estar aí por ti. E aquilo que você escuta por aí de, nossa, tem muitos que estão sofrendo com isso. Sim, muitos estão sofrendo, mas não te abate, não desanima, se cuida, fica em casa, te previne e comece a escutar a voz de Deus para tua vida. Ele não quer te ver desesperado, ele não quer te ver desanimado, ele quer que você também descanse e esteja nas mãos dele. Então, o desafio dessa semana é você colocar aí o que você tem escutado, qual música tem falado com você nesse tempo de quarentena. Se você não escuta muita música, então coloca lá, não escuto música, mas tenta colocar aí o que tu tem escutado, a música que tem te acalmado, que tem te ajudado nesse tempo de quarentena. Esse é o desafio para nossa aula e eu espero que você possa refletir sobre as coisas que você tem escutado e ouvido no seu dia a dia e que você também possa jogar fora as vozes do medo, as vozes da ansiedade, as vozes do desespero,
para aceitar e agarrar a voz de Deus que quer trazer vida, uma vida em abundância para ti. Um beijo, meu querido, e até a nossa próxima aula. Antes que a nossa aula termine, te convido a fazer uma oração junto comigo. E assim nós queremos orar pedindo que Deus te abençoe e também cuide da tua semana. Então aí na tua casa, baixe tua cabeça, feche teu olho e vamos orar. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada também que todos os dias as tuas misericórdias se renovam. Senhor, a gente não tem motivos de reclamação, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. A gente está na nossa casa, a gente está seguro, a gente tem pessoas que nos amam, Senhor. Mas a gente pede que tu nos ajude, Senhor. Continua cuidando da gente, continua nos ajudando. Nos ajuda agora a discernir as vozes, Senhor, que a gente dê ouvidos às vozes que importam, Deus. A gente sabe que a podridão é o que nos alcançou, mas dentro da gente existe algo de bom, e esse algo de bom é a tua presença, que a gente possa sentir a tua presença dentro das nossas casas, Senhor. Que a gente possa também saber que quando a gente cai, tu é aquele que nos levanta, que a gente possa confiar no teu cuidado, que a gente possa sempre depender de ti, Senhor. Cuide da nossa semana, abençoe o resto do nosso dia, o nosso final de semana, cuida das nossas famílias, e assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.